Muito bem, falar em religião é sempre algo relevante e oportuno, uma vez que as religiões são intermitentemente úteis, eficazes e, por assim dizer, inteligentes demais para serem deixados apenas para os religiosos, como bem lembrou o filósofo Alan de Botton. A religião, como diz ele, nos ensina, por exemplo, e esse acho que é um aspecto positivo que deve ser, de alguma maneira, resgatado da religião, a gerar sentimentos de comunidade, utilizar calendários e até mesmo canonizar certos filósofos e intelectuais a partir do seu nascimento, bem como da sua morte, o que a religião, por sinal, faz com muita maestria a partir de seu calendário. Eu acho que essa lição, os filósofos e intelectuais poderiam, de alguma maneira, adotar dos religiosos e, por que não dizer, da religião. Em suma, quando observamos estes aspectos andragógicos, exauridos e extraído da religião, nós temos aí lições inovidáveis. E daí surge, a meu ver, uma certa urgência pela alfabetização religiosa. Aliás, algumas figuras já alertam sobre os perigos do analfabetismo religioso, especialmente em sociedades com várias religiões, onde mal entendidos e ignorância podem, de certa forma, se transformar em hostilidade, abuso e até mesmo violência. Há quem diga que a educação sobre a religião, ou melhor dizendo, sobre o fenômeno religioso, é tão importante para a compreensão do mundo quanto história, geografia, ciência e arte, por exemplo. Então, compreender essas influências religiosas complexas, por assim dizer, é uma dimensão crítica da compreensão dos assuntos humanos, não só arcaicos, mas, por assim dizer, modernos. E é interessante que é exatamente isso que diz o projeto de alfabetização religiosa de Harvard. Então, eu vejo isso como um grande progresso. Agora, apesar dessa consciência, deve-se admitir que existe um analfabetismo generalizado sobre a religião que se estende, por assim dizer, por todo o globo. E as consequências, como destacado já desse analfabetismo religioso, são muitas vezes, de alguma maneira, os temas, eixos que vão alimentar a partir da intolerância, né, conflitos e antagonismos que atrapalham esforços muitas vezes cooperativos em todas as arenas da experiência humana, como bem destacou Hans Kung, não há paz entre nações sem paz entre as religiões. Não há paz entre as religiões sem diálogo entre elas, e não há diálogo entre as religiões sem pesquisa de base nas religiões. Então, penso que, enquanto o fenômeno religioso for desprezado pela educação, nós teremos que conviver aí com o ruído da intolerância e, por que não dizer, da violência. E aí já foi dito que aonde o direito não prevalece, a educação encaminha. Então, nesse sentido, eu penso que o Estado precisa ter leis que protejam a liberdade religiosa, mas também precisa estar comprometida com a oferta por parte do Estado de contemplação, isto é, de uma reflexão crítica a respeito do fenômeno religioso, e isso
numa perspectiva, obviamente, acadêmica. De modo que, nesse aspecto, a gente pode perceber aí tanto a lei contra a violência religiosa que é alimentada pela intolerância, ela pode coagir nesse aspecto, e aonde a lei não funciona, a educação, então, prevalece no combate à violência, sobretudo religiosa, que vai ser aí, de alguma maneira, percebido única e exclusivamente a partir da educação. Então, se houver fracasso na coerção contra a violência, então se aumenta o consenso educacional. E penso que, nesse sentido, estamos, digamos, percorrendo um excelente caminho para a construção de diálogo e, acima de tudo, de respeito. E aí, nesse aspecto, eu acho que cabe uma consideração muito peculiar a respeito da importância do ensino religioso escolar, que nada tem a ver com ensino sobre o transcendente ou ensino sobre o sagrado, até porque o termo sagrado é um nome, muitas vezes, usado de forma equivocada. E Eliade nos auxilia nessa percepção, destacando que nem sempre sagrado e divino são sinônimos. E eu acho que é muito importante a gente prestar atenção para isso, porque, de acordo com Eliade, o sagrado é, na verdade, um elemento da estrutura da consciência. Então, não se necessita ter, obviamente, uma... E aí eu acho que cabe a importância dos conceitos, como bem lembrou Wilfred Smith, mostrando que até mesmo o conceito religião é um conceito equivocado, muitas vezes, quando se pensa fora dos limites ocidentalocêntricos. Uma vez que, em determinadas culturas, o próprio conceito religião inexiste. Então, nesse aspecto, eu penso que a gente precisa não confundir sagrado com o divino e nem habeas corpus com corpus Christi. Então, nesse sentido, é que se precisa considerar que ensino religioso escolar não é ensino sobre o transcendente, não é ensino sobre o sagrado nessa perspectiva sagrado-divino, mas extrapola essa dimensão, e muito menos não é ensino de valores éticos e, sobretudo, morais. E se você tem dúvidas ainda em relação a isso, fica aí a dica de leitura do diálogo de Sócrates com Eutifron, onde essa questão vai ser muito bem trabalhada. Então, o ensino religioso escolar, a meu ver, tem a ver com o ensino sobre o fenômeno religioso, apreendido como fenômeno, obviamente, humano universal, plural, determinado histórica, cultural e socialmente. Isso significa dizer que ensino religioso escolar não é catequese, né? Não é função do ensino religioso levar estudantes à fé, pois para isso já temos as religiões. A função do ensino religioso ou da ciência das religiões é levar estudantes e pesquisadores à compreensão acadêmica e científica da religião como fenômeno, como já destacado, humano, cultural, histórico, social, psicológico, etc. Formando, obviamente, a partir da própria ciência das religiões, professores, habilitando estes para que, com essa mentalidade e que, com esta compreensão, eles possam estar ensinando sobre o fenômeno religioso, para que aqueles que
este espaço tenham acesso, possam, de alguma maneira, pensar a religião não com aquele olhar desconfiado, né, como de quem está querendo me convencer de alguma coisa, mas aprender a interpretar os símbolos, os mitos que plasmam as muitas culturas que convivem muitas vezes dentro de um mesmo local, dentro de um mesmo espaço, né? Às vezes dentro da escola e às vezes fora dela, na sociedade. Então é nesse aspecto que a ciência da religião tem um contributo, a meu ver, muito singular. E aí, quando a gente fala da importância do conhecimento do fenômeno religioso para a construção de diálogo, convivência e respeito, é muito importante a gente não confundir respeito com tolerância. Digo particularmente, de forma bem subjetiva, que a palavra tolerância tem um impacto semântico um tanto depreciativo, na minha perspectiva. Eu vejo a tolerância como alguma coisa que você, mesmo a contragosto, deve engolir. Está aí fazer o quê? Diferente da palavra respeito, cuja etimologia já nos convida a uma reflexão bastante interessante, uma vez que respeito vem do latim respectus, cujo particípio passado é respicere. Então, re significa de novo e espicere, olhar outra vez. Isto é, olhar de novo. Traz a ideia de que algo que se tenha feito seja valorizado e, acima de tudo, reconhecido. Então, reconhecer a importância da religião enquanto fenômeno humano e cultural é de vital importância para a construção de um mundo onde a dialógica prevaleça e, acima de tudo, a paz. Porque menosprezar os saberes que, de alguma maneira, se construíram a partir do fenômeno religioso é de um disparate, digamos assim, sem igual. Desprezar aquilo que a sociologia, por exemplo, a respeito do próprio fenômeno religioso produziu, a antropologia, temos hoje, inclusive, a psicologia que nos ajuda a pensar o fenômeno religioso. Então, eu acho que, nesse aspecto, não dá para desprezar a religião enquanto fenômeno que precisa ser estudado, e volto a dizer que as ciências da religião, nesse aspecto, têm um contributo muito singular, uma vez que ela percebe o fenômeno religioso a partir desses múltiplos saberes e formam, ao mesmo tempo, pessoas com capacidade crítica e com um olhar dialógico, alteritário e respeitoso deste fenômeno que está aí. Então, na minha perspectiva, esse é um aspecto muito relevante que deve ser considerado quando tratamos da alfabetização religiosa. E o contributo das ciências da religião, de alguma forma, vem destacando isso. Agora, também penso que não se pode confundir, quando tratamos do fenômeno religioso, ciências da religião com teologia. Ou teologias, porque o que é a teologia senão uma espécie de versão acadêmica de uma determinada religião, onde determinada religião procura apresentar a si mesma em linguagem, obviamente, acadêmica, ao passo que a ciência das religiões
é a apresentação acadêmica da religião que parte de uma posição epistemológica sem nenhum comprometimento com a religião ou a teologia. Ou seja, nesse sentido, a ciência das religiões, ela estuda as religiões não religiosamente, mas academicamente, sem privilegiar uma determinada linha teológica. Até porque, como destacado, existem muitas teologias. Hoje se fala em teologia afrodescendente, se fala afro-religiosa, melhor dizendo, se fala em teologia islâmica, se fala em teologia budista. Então, não é um ensino da religião pela própria religião e nos termos da religião, mas o ensino acadêmico do fenômeno cultural humano chamado religião. E aí vale a pena lembrar as palavras de Mircea Eliade, que mesmo nas sociedades mais dessacralizadas, o fenômeno arreligioso é algo que inexiste. Nós vamos, a partir da própria sociologia, perceber que as sociedades que se plasmaram, por assim dizer, que aconteceram, tinham em torno de si o fator religião. Né? E aí, claro, problematizando conceitualmente o termo religião, que acaba adquirindo uma categoria generalizante nesse aspecto, é como um guarda-chuva que abriga debaixo de si todos os fenômenos religiosos, sem, contudo, ser religião. A gente poderia, inclusive, problematizar a concepção trina da religião, principalmente no Ocidente. Mas esse não é o propósito aqui. Mas observar a importância da religião no estudo acadêmico para a construção de diálogos e de respeito acima de tudo. Bom, é isso. Espero que você possa ter aí uma ampliação de sua perspectiva a respeito da importância da religião enquanto fenômeno que precisa e que deve ser estudado. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.